Glória a Deus, amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças ao bom Deus que nos dá vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele todo o domínio, a Ele todo o poder, a Ele toda a majestade, pelo século dos séculos. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Quero ler um texto que Deus colocou no meu coração. Está aqui em Mateus, capítulo 11, verso 25, diz assim, que, no meu ponto de vista, é uma das orações mais lindas que tem na Bíblia. É uma oração que o nosso mestre, o nosso sábio, o nosso guia, a nossa luz, o nosso pão, a nossa água, o nosso norte, a nossa direção, a nossa porta, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. É uma oração que Ele faz por mim e por você. Agradecendo a Deus e glorificando o nome do Senhor pela minha e pela sua vida. Diz assim o texto, Mateus 11. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus, amém? Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Ele é justo. Ele é um Deus de equilíbrio. Ele não aceita injustiça. Ele não fecha os olhos, ele não se omite. Pelo menos é assim que, ao ler as Escrituras, eu vejo. Um dos seus atributos é a justiça, é o juízo, bem como a misericórdia, enfim. Mas nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de equilíbrio. Então, nosso Senhor, Ele levanta as mãos para os céus, uma oração de gratidão, de ação de graça. Ele fala, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisa que Deus ocultou aos sábios e aos entendidos? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Deus é um Deus de equilíbrio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que veio Ele mesmo, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amou o mundo, amou todas as classes sociais, amou todas as nações, povos, tribos e línguas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus morreu pelo sábio e pelo ignorante, pelo letrado, por aquele que é analfabeto, que não teve a oportunidade, ou que teve a oportunidade, mas não conseguiu. Enfim, buscar um conhecimento melhor e maior. Deus morreu pelo rico e pelo pobre, independente de onde você mora. Deus morreu
por qualquer que seja o extremo que você esteja, ou lá em cima ou lá embaixo, pelo morador em situação de rua e pelo bilionário, Deus não faz acepção de pessoas, nem distinção de pessoas. A questão é a dificuldade que muitos têm, que o sábio tem, que o rico tem, que o forte tem, e muitas das vezes até o pobre, o ignorante, o analfabeto, enfim, qualquer ser humano, tem de subordinar a sua vida, suas escolhas, subordinar a sua existência a um conselho do céu, à vontade de Deus, ao Evangelho de Cristo. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É porque Deus não quer o rico no seu reino? De maneira alguma. É porque o rico, ele não quer Deus na sua vida. Ele não quer Deus nas suas escolhas. Ele não quer Deus na sua trajetória. Jeremias 9:23 diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Então dá a entender que, conforme o ser humano, então ele vai adquirindo e aumentando e ampliando o seu patrimônio, o seu capital, seja o capital cultural, o capital financeiro, seja um poderio, ou um capital político, ou o que quer que seja, que a pessoa venha adquirir poder, junto com isso, acaba vendo também a altivez, a soberba, a autoconfiança. E aí ela não quer subordinar a vida dela, as escolhas delas, ao crivo da palavra de Deus, do propósito de Deus, do caminho de Deus. Então o Senhor está fazendo uma oração de gratidão. Graças te dou, Senhor, porque não foi... Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. A Bíblia diz lá em Pedro que os anjos desejaram cumprir a tarefa da grande comissão mundial de evangelizar o mundo, de pregar a palavra. Mas essa tarefa foi outorgada, foi delegada ao ser humano, aos homens. E Jesus disse: graças te dou, Pai, do Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. E Deus, na sua sabedoria, porque a Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém, porque a Bíblia diz que Ele pega o sábio na própria astúcia, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 21:30 ou 21:31, contra Deus não há conselho, não há inteligência e não há sabedoria. Contra Deus não há conselho, não há inteligência e não há sabedoria. Contra Deus não há conselho, não há inteligência nem sabedoria. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o chefe, Ele é o líder. Ele é o cabeça. Ele manda, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. E diz assim aqui em 1 Coríntios: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, Paulo está em concordância, em sintonia com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é óbvio, fazendo menção do texto de Mateus, pelo menos dá a entender isso, Mateus 11. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres que são chamados. Oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, do céu e da terra, porque o Senhor revelasse os segredos, né, aos pequenos. Não é isso que está lá em Mateus?
aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então Deus começou a sua obra com 12 homens, de maneira improvável, segundo a história, que colocaram fogo no mundo e viraram ele de cabeça para baixo. E o Evangelho, através dos séculos, tem chegado na minha e na tua vida, as boas novas do Senhor. Não pelos grandes, não pelos nobres, não pelos sábios, não que Deus não possa se valer deles. O próprio exemplo que Deus escolhe esses homens é o próprio apóstolo Paulo. O mais intelectual dos apóstolos, segundo a cultura humana, o que tinha mais capacidade. Mas ele mesmo disse que aquilo que ele considerava como lucro, ele se considerou como esterco, como perda, para alcançar a excelência da sabedoria de Cristo. Mas o que você quer dizer com isso, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. E Deus ele vai trazer equilíbrio para a sua vida. A Bíblia diz que Jacó amava mais a Raquel do que Leia. E Deus viu isso. Então Deus permitiu que o ventre de Raquel se fechasse. E começou a prosperar a vida de Leia. Naquele tempo a poligamia era permitida. E Leia teve 1, 2, 3 e vários filhos. Você conhece um pouco a história, está lá em Gênesis. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus traz equilíbrio. Eu quero falar para você, usando esse texto, é que o Senhor é um Deus de equilíbrio. Ele vai trazer equilíbrio. Ele vai colocar as coisas na balança, da maneira certa. Ele vai fazer justiça na minha e na sua vida. Ele é um Deus de equilíbrio. Mas para frente, como Deus tinha uma promessa também na vida de Raquel, ela teve os filhos dela. Mas o Senhor é um Deus de equilíbrio. A Bíblia diz que tinha duas mulheres. Tinha um homem chamado Eucana e tinha duas mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. A Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Porém Ana, ela era estéril. Então Deus abençoou o ventre de Penina e ela teve vários filhos. O que eu quero falar para você é que Deus é um Deus de equilíbrio. Você está entendendo a mensagem? O recado, o conselho, a orientação que Deus está falando nas entrelinhas? O Senhor é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Mais para frente, Ana teve a reação certa para as ações erradas. A Bíblia diz que ela era humilhada por Penina, chateada, angustiada, mas ela desceu na oração e perseverou na oração. Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E Deus contemplou a vida dela e também fez justiça e abençoou e honrou. Então Deus é um Deus de equilíbrio. O que eu quero falar para você com essas mensagens é que Deus ele vai trazer equilíbrio, ele vai fazer justiça, amém? Ele vai ponderar a balança. Ele vai fazer justiça onde que você está vendo injustiça. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. A Bíblia fala do rico e do Lázaro nessa parábola. Então o rico ele se deleitava nas suas riquezas. Prosperidade e riqueza é um dom de Deus. Não é, segundo as escrituras, não é pecado ser rico. Você quer ser rico, irmão? Se Deus me der e achar graça, claro que eu quero receber as bênçãos de Deus.
Mas a maior riqueza é a presença do Senhor. Então não tem problema o dinheiro. O problema é, o apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao poder, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se transpassaram a si mesmos e naufragaram na fé. É o crente que começa no espírito e termina na carne. Ele começa, e aí as coisas começam a mudar. E ele começa a amar mais o dinheiro e aquilo que o dinheiro traz do que a Deus. Então ele acaba se esquecendo de Deus. Foi o que Israel fez, é o que muitos crentes fazem. E um exemplo disso está registrado ali na carta, nas 7 cartas da Ásia, uma igreja chamada Laodiceia. Eles tinham uma condição abastarda, mas eles foram duramente exortados por Jesus. Eles tinham dinheiro, tinham condição, tinham uma prosperidade, mas eles eram cego, miserável, pobre, nu e desgraçado. Foi Jesus que disse isso, não foi eu. E a igreja de Esmirna, que não tinha R$1 no bolso, modo de dizer, Jesus olhou para eles e falou assim, vocês são ricos diante do Senhor. A questão é o que você é diante de Deus. Mas voltando para a palavra, Deus é um Deus de equilíbrio. Então o rico e o Lázaro, o rico tinha tudo, e o Lázaro não tinha nada. O Lázaro era um morador em situação de rua. A Bíblia diz que os dois veio a óbito, os dois morreram. O rico foi para o inferno, e o Lázaro foi para o seio de Abraão. E nessa parábola o Senhor diz, nessa parábola a Bíblia mostra que o rico ele conseguia enxergar onde Lázaro estava, ele estava do lado de Abraão. E ali ele começou a conversar, pedindo socorro, para que Abraão ele enviasse uma gota de água para saciar a sede daquele homem. Porque o inferno é tormento, o inferno é tormento, o inferno é tormento. Deus não te criou para ir para o inferno. O inferno é tormento, o inferno é tormento, é ranger de dentes. Lá não tem banho de sol, lá não tem saidinha, lá não tem liberdade condicional. É tormento, tormento. Deus não criou você para ir para o inferno. E ali aquele homem rico morreu. O dinheiro dele não valia nada no inferno. O conhecimento dele não valia nada no inferno. A sabedoria dele não valia nada no inferno. O poder que ele tinha não valia nada no inferno. Lá ele era só mais um. Condenado, abandonado, rejeitado e torturado pelo século dos séculos. Não é eu que estou falando, é as escrituras, é a palavra de Deus. Deus é um Deus de equilíbrio, de justiça. E ali ele rogou para que Abraão enviasse um socorro. E Abraão falou que era impossível. Não tinha como. Essa petição é impossível. Era impossível responder essa oração. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois vem o juízo. Segue-se o juízo e as obras de cada um vai acompanhar cada um. Cada um vai receber de Deus aquilo que fez em vida. Cada um vai dar conta de si mesmo, a Bíblia diz. Então aquele homem faz uma segunda petição para que Abraão enviasse alguém para comunicar aos seus familiares, para que eles não tivessem o mesmo destino. E a segunda petição dele também foi rejeitada. E Abraão ele traz uma reflexão, uma orientação para aquele homem, enfim, traz o porquê que ele está ali. Ele falou, em vida você recebeu de tudo e mais um pouco. E o Lázaro, só prova e tribulação e angústia. Você não quis se arrepender. Porque a Bíblia diz lá em Timóteo que o Senhor ele quer salvar todos os homens. É isso? Deus quer salvar todos os homens. E agora vocês morreram, e o Lázaro que temia a Deus subiu para o paraíso, e você que não estava nem aí para o Senhor, não fez caso,
Porque você adorava um Deus chamado Mamon, o Deus dele era Mamon, a divindade do dinheiro. Você fez a sua escolha. Então Deus é um Deus de equilíbrio. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo Timóteo, Deus quer salvar todos os homens, seja independente da classe social, do seu QI, do seu intelecto, do seu capital cultural, financeiro, do seu poder. Deus quer salvar. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer que você aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Você vai para o mesmo buraco. E ali vai seguir o juízo. Uns vão receber a coroa da vida eterna, as bênçãos do céu, o seu galardão eterno, e outros tormento eterno. Céu e inferno é real. Céu e inferno é real. Céu e inferno é real. O diabo e os seus demônios, eles querem te levar para lá. Deus, Jesus, seus anjos querem trabalhar para que você seja salvo, restaurado, transformado e liberto. Graças te dou, Senhor, a oração de Jesus Cristo. Ele deu graças, ele glorificou, porque ele revelou os seus segredos aos pequenos. O apóstolo Paulo diz, não é isso? 1 Coríntios. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Glória ao justo. O mesmo apóstolo Paulo diz assim, somos pobres sim, mas enriquecemos muitos. Nada tendo, mas possuímos tudo. Onde tiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Deus, nas entrelinhas desse texto, dessa palavra, dessa mensagem, entre outras coisas, o Senhor está falando para você que Ele é um Deus de equilíbrio, amém? O Senhor é um Deus de equilíbrio. Ele vai trazer equilíbrio. Talvez você se sinta injustiçado, mas Deus vai trazer equilíbrio. Deus vai trazer justiça para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, que Deus te abençoe em nome do Filho, que Deus te abençoe em nome do Espírito Santo de Deus. Glória ao justo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É melhor ser louco para confundir os sábios. É melhor ser fraco para confundir os fortes. É melhor não ser nada para confundir aqueles que acham que são tudo. Não é eu que disse isso, é a palavra. É a palavra. Agora, se você conseguir, na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu intelecto, nas suas riquezas, na sua força, se você conseguir servir a Deus, entender que essas bênçãos muitas dessas bênçãos veio de Deus, que te deu vida, que deu saúde, que deu força, que deu graça. Então, parabéns para você. Você vai ter as bênçãos do céu e as bênçãos da terra. Então, você vai estar em comunhão com Deus. Você vai ter essas bênçãos que Deus te deu, que você buscou, que Deus te deu força para buscar. Agora, se com riqueza, com sabedoria e com poder, você virar as costas para Deus, você é o sábio segundo o mundo, o forte segundo o mundo, o rico segundo o mundo. No final, Provérbios diz assim, há caminhos que aos olhos do homem é bom. Ele acha que é bom. Quando Ló, ele olhou para Sodoma e Gomorra, ele viu aquelas campinas verdes, aquele lugar abençoado. Há caminho que aos olhos do homem é bom, mas o final? O final é o caminho de morte. Olha para onde ele foi. Há caminho que aos olhos do homem é bom. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. Jesus disse que o que sai é o que sai do coração. Há caminho que aos olhos do homem é bom. Porque o que passa pelos olhos dele é o que está dentro do coração. E Jeremias diz, 17, que o coração do homem é enganoso, é corrupto e enganoso. Então há homens, há caminho que ao coração do homem, aos olhos do homem, ao coração do homem é bom. Então ele faz a escolha dele conforme o seu coração corrupto. Há caminho que aos olhos do homem é bom, mas o final é um caminho de morte. Deus é um Deus de equilíbrio, vai trazer equilíbrio nessa luta, nessa guerra, nessa tribulação. Deus vai trazer equilíbrio e vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Faça a escolha certa, escolha Jesus Cristo, sua palavra, seu conselho, busca a sua orientação. Confia nele, amém?
Ele é resplandecente de estrela da manhã. Ele vai te dar graça, vai te dar força, vai te abençoar. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu na caia subterra, o seu rosto te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo permaneça no seu, no meu, no nosso coração hoje e para todo sempre. E você diga amém. Aprove a Deus salvar o ser humano pela loucura da pregação. Deus usa os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, os que nada são para confundir aqueles que são, a fim de que nenhuma alma se glorie diante dele. Amém? Glória a Deus.